Eu inicio essa entrevista desejando uma boa tarde aos nossos telespectadores e registrando a honrosa presença da professora Natália Andrade Magalhães, que honra e orgulha o ensino superior do Piauí e que no Tribunal de Justiça a que sirvo como minha assessora presta os mais assinalados serviços. Eu gostaria, doutora Natália, de dar também uma boa tarde, lhe fazendo a primeira pergunta. A teoria do garantismo penal costuma ser associada à ideia de impunidade. É ou não correta essa associação? Ou estamos diante de flagrante deturpação conceitual? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, desembargador Edivaldo. Iniciando essa primeira pergunta, para mim, claramente se trata de uma deturpação conceitual. Na verdade, eu acho que de uma dupla deturpação. Porque quando a gente fala em garantismo penal e tenta se associar a isso, essa ideia de impunidade, na verdade, a maioria dos críticos, eles estão se referindo não ao garantismo penal, mas ao abolicionismo penal. Nem o garantismo penal é igual ao abolicionismo penal e nem o abolicionismo penal prega a impunidade. São teorias diferentes, mas eu creio que nenhuma defenda a impunidade. O garantismo penal, ao contrário, a gente poderia dizer que é o contrário de abolicionismo penal. Existem, para o direito penal, como se fossem dois tipos diferentes de teorias sobre a aplicação do direito penal. Algumas justificam essa aplicação, são justificacionistas, e outras repelem essa aplicação, são abolicionistas. O garantismo penal está dentro das teorias que justificam a aplicação do direito penal. Ou seja, o Ferraioli, em Direito e Razão, ele defende que nós devemos viver em um Estado mínimo, com a mínima intervenção estatal nos direitos sociais, nos direitos fundamentais e individuais, mas autorizando essa intervenção quando houver uma autorização legal expressa. Ou seja, ele autoriza a aplicação do direito penal, ele autoriza a criminalização de determinadas condutas que são consideradas intoleráveis, que a sociedade e a política criminal não podem tolerar. Essas condutas são criminalizadas e devem ser punidas quando forem descumpridas, quando os crimes ocorrerem. O que acontece é que essa aplicação da lei penal, ela não pode ser de qualquer forma. Através de 10 axiomas, ele procura limitar a aplicação do direito penal, limitar a intervenção do Estado na esfera individual dos indivíduos. Doutora Natália Magalhães, na obra do mestre italiano Ferraioli, Direito e Razão, existe um tríplice conceito de garantismo, todos trabalhando a ideia de soberania no sentido clássico. Com essas considerações, eu pergunto à ilustre entrevistada: pode o garantismo operar no mundo globalizado, social e politicamente? Essa pergunta é mais complexa e ela vai demandar uma contextualização maior. Na verdade, eu diria de cara, claro que sim. Mas quando a gente pensa na globalização, acho que mais do que a globalização das fronteiras, a globalização da linguagem, a globalização do capital, a gente pode pensar também na globalização do crime. E isso me lembra até um tema que eu tratei na minha dissertação de mestrado e planejo tratar na minha tese, que é a teoria do Ulrich Beck sobre o risco, o direito do risco, sobre a sociedade do risco. E a teoria dele, ela parte de uma constatação até meio óbvia, que
nós, por muito tempo, principalmente do começo, durante a globalização, nós acreditamos que o homem era invencível. Meu Deus, olha do que a gente já foi capaz. Cada celular vem com uma funcionalidade mais impressionante do que o outro. O homem já pisou na Lua. Agora a gente está vivendo, no plano da economia, a era do Bitcoins, que é um capital que a gente não consegue rastrear, a gente não sabe o alcance mais disso. E, ao mesmo tempo, no contexto mais atual, a gente percebeu que esse desenvolvimento tecnológico, científico, da globalização, ele se refletiu, ele está se voltando contra nós mesmos. Ele está nos expondo a uma gama cada vez maior de riscos. E esses riscos, eles se traduzem em esferas variáveis. A gente pode pensar que a agricultura, por exemplo, sofreu uma expansão inimaginável através das novas técnicas de plantio, dos novos equipamentos de agrotóxicos, agrícolas, pesticidas. Mas agora a gente está começando a ver o efeito disso na nossa saúde. Está começando uma nova onda de uma agricultura mais limpa, com menos intervenção de máquina, com menos intervenção tecnológica. Porque nós percebemos que essas conquistas tecnológicas talvez não tenham sido tão boas assim. No ponto de vista do crime, do direito penal, a gente percebe que a criminalidade se aproveitou dessas novas tecnologias. Eu falei dos bitcoins, os bitcoins estão sendo utilizados em crimes de estelionato, em crimes até mesmo de extorsão mediante sequestro, representando uma dificuldade a mais na investigação desses crimes, porque se trata de uma moeda muito difícil de rastrear. A gente tem, com essa expansão tecnológica, novas formas de delinquência e é ainda mais difícil traçar uma política criminal para essas novas formas. Então, a gente pode pensar no crime organizado, terrorismo, nos crimes transfronteiriços, que eles têm uma dinâmica diferente e que o garantismo penal, ele deveria ofertar uma resposta para isso também. Quando a gente pensa na teoria do Beck sobre essa questão do risco, e a gente pensa nessa teoria voltada para o direito penal, o que é que a gente tem vivenciado? É um processo cada vez mais intenso de expansão do direito penal. Com essa globalização do crime, com esse surgimento de novas formas de cometer crimes, ou de novos crimes, como os crimes virtuais, com a globalização dos meios de comunicação, que agora a gente sente o crime praticamente na pele através das nossas redes sociais. A gente acompanha em tempo real nas nossas redes sociais um crime que às vezes ocorreu bem longe de onde nós geograficamente estamos. Mas quando a gente pensa nessa globalização do crime, o que ocorre é que o direito penal tem sido cobrado para responder a isso. A gente tem cobrado do direito penal uma resposta para esse problema. E o direito penal se expande através de novas leis criminais, da criminalização de novas condutas, no aumento da punição de condutas que já eram criminalizadas. Tem um autor espanhol, Jesus Maria Silva Sánchez, que ele fala, é uma teoria que eu sempre gosto de falar, de tratar, que é das velocidades do direito penal. Ele diz que a gente pode pensar em 3 momentos do direito penal e que ele apresenta 3 velocidades. No primeiro momento, a gente tem a primeira velocidade do direito penal, a criminalidade clássica. Crime contra o patrimônio, homicídio, crimes contra a dignidade sexual. Qual é a ideia aí dessa velocidade? O indivíduo comete um crime, é processado e é punido com a pena de prisão. Uma velocidade simples, direito penal clássico. Aí ele já fala numa segunda velocidade do direito penal, em que a gente pode pensar em que, para conferir velocidade à justiça e talvez até maior eficácia, maior eficiência à justiça criminal, a gente pensar em meios alternativos de solução de conflito, em que o indivíduo abre mão de ser julgado por um processo democrático. Só que qual é a ideia dessa segunda velocidade do direito penal? Eu, indivíduo que estou sendo processado por algum crime, abro mão de alguns dos meus direitos. Vou abrir mão do meu direito de ser submetida a um julgamento pelos meus pares. Vou abrir mão do meu direito de ter o meu contraditório, ou de ter as provas produzidas contra mim, ou de produzir as provas ao meu favor. Em compensação,
eu vou ser agraciada por uma pena que não vai me conduzir ao cárcere, que vai ser uma pena alternativa. Essa segunda velocidade do direito penal, que busca conferir celeridade à justiça, a gente pode pensar aqui no Brasil na lei dos juizados especiais criminais, que traz alternativas como a transação penal, como a suspensão condicional do processo. A gente pode pensar em direito comparado nos Estados Unidos, nos plea bargains, nos acordos, tratados em que eu admito que eu sou culpada, prefiro não ser julgada, abro mão do meu direito ao julgamento, mas em troca eu vou ser punida por uma pena que não é privativa de liberdade, é uma pena alternativa. Essa é a segunda velocidade. É a velocidade que é utilizada para crimes de menor potencial ofensivo, confere maior celeridade e, ao mesmo tempo, o indivíduo ele é agraciado também. Ele é um custo-benefício aí, existe uma equiparação. Eu não saio no prejuízo por abrir mão dos meus direitos. Mas existe uma terceira velocidade, e essa sim é perigosa. A terceira velocidade é a criminalidade clássica, crime contra o patrimônio, o roubo, o furto, o tráfico de entorpecentes, o estupro, o homicídio, crimes que não se tratam de crimes novos, que não têm origem na globalização dos crimes, que não trata da criminalidade transfronteiriça, não se trata de novas tecnologias, e sim da nossa velha criminalidade clássica. Mas nessa terceira velocidade do direito penal, o indivíduo abre mão de seus direitos individuais. Se ele não abre mão, suprimem esses direitos individuais dele e ele não recebe nenhuma contrapartida. Ele, além de abrir mão de alguns de seus direitos, ele ainda pode ser punido com a pena privativa de liberdade, ele ainda pode ser conduzido ao cárcere. E como esse autor, o Silva Sanches, coloca, essa é a velocidade do direito penal que a gente está vivenciando, em que o garantismo penal, os 10 axiomas do Ferraioli, não estão sendo criteriosamente observados. Mesmo não sendo criteriosamente observados, o processo tem o seu desfecho e conduz o indivíduo, no final, a uma pena privativa de liberdade, ou que às vezes é mais grave. Mesmo antes de terminado, já conduz a uma prisão provisória. Nós vamos ter um ligeiro intervalo e após esse intervalo daremos continuidade à nossa entrevista. A ilustre entrevistada está com a palavra para encerrar exatamente a sua resposta à pergunta que lhe formulamos. Então, sim, mesmo no mundo globalizado, o garantismo penal ele pode e deve prosperar, porque na verdade o garantismo penal do Ferraioli ele é uma expressão do constitucionalismo. Então não se trata de nenhuma cobra de duas cabeças, é a simples observância das promessas constitucionais e das garantias constitucionais. A violência, o crime e a criminalidade do momento ganham proporções de tragédia no Brasil. Diante de tão dantesco e desafiador quadro, qual o papel a ser desempenhado pelo Poder Judiciário a que servimos? É um papel relevante, imenso, mas sensível. O Poder Judiciário ele não pode se apartar da separação dos poderes, ele não pode se apartar das suas funções clássicas, mas a ele cabe principalmente o papel de concretizar as garantias constitucionais. E o que eu considero mais relevante, o Poder Judiciário ele tem um papel que o Legislativo e o Executivo não têm, que é o de ser o órgão contramajoritário. O Poder Legislativo e o Poder Executivo são órgãos, são compostos eletivamente, o Poder Judiciário não. Então, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles estão muito sujeitos às pressões populares, ao populismo. Enquanto o Poder Judiciário, ele deve vencer essas amarras, ele deve se apartar de qualquer populismo judiciário para exercer o seu órgão de contramajoritariedade. Isso significa que, às vezes,
o Poder Judiciário deve decidir contra a vontade popular para proteger a sociedade. Nem sempre o que a maioria da sociedade quer é o melhor para a maioria da sociedade. E, principalmente, nem sempre o que a maioria da sociedade quer é aquilo que é garantido pela nossa Constituição. A nossa Constituição, ela não é conservadora. A Constituição de 88 é uma Constituição dirigente, como diria o Canotilho. Então, cabe ao Poder Judiciário resistir a essa onda de conservadorismo que tem se levantado no Brasil para concretizar uma Constituição que passa léguas de ser conservadora. Minha caríssima doutora Natália Magalhães, há fortes argumentos segundo os quais as ideias sobre garantismo e eficiência não podem andar de mãos dadas. Na sua abalizada avaliação, qual o conceito que se deve ter de eficiência para o direito e o processo penal a partir de uma ótica garantística? Eu acho que esse entrave, esse debate entre garantismo e eficiência, ele repousa justamente em qual conceito de eficiência nós adotamos. Se o conceito de eficiência que nós adotamos for o de encarcerar, então, por incrível que pareça, eu acho que o garantismo está andando junto com a eficiência. Porque como é que a gente pode falar que o garantismo é um entrave para a eficiência do encarceramento se cada vez mais se encarcera no Brasil? Se a gente tem, no relatório que foi divulgado o último, uma população prisional gigantesca, uma das maiores do mundo, onde 40% é representado por presos provisórios. O paradigma da eficiência no direito penal, ele não pode ser visto além das funções do direito penal, que é de garantir bens jurídicos protegidos. Então, se a ideia é manter um equilíbrio entre a proteção dos bens jurídicos relevantes no Brasil e a proteção dos direitos fundamentais essenciais à pessoa humana no Brasil também, o garantismo penal não simboliza nenhum entrave a essa eficiência. Pelo contrário, os axiomas do garantismo penal, eles dizem o seguinte: se alguém cometer uma conduta que o direito penal brasileiro tipifica como crime, esse alguém deve ser punido, desde que obedecido o fair play processual, desde que obedecido as regras do processo. Enquanto no direito processual civil a gente fala muito da instrumentalidade das formas, a gente tem que ter a consciência que isso não pode ser levado 100% para o processo penal, porque no processo penal a forma é a essência. A forma é o que separa o devido processo penal da barbárie, da justiça privada, da justiça inquisitorial. A forma é o que garante que o indivíduo vai ser processado com base em regras previamente criadas pelo Estado. Então, o garantismo, ele não rechaça o encarceramento, ele não rechaça a aplicação da lei penal. Pelo contrário, ele justifica. Pode aplicar a lei penal, pode prender, desde que seja conforme as regras que o próprio Estado criou. Ele não está estabelecendo regras absurdas. Ele está estabelecendo o cumprimento de regras que o próprio Estado criou, então que seria o natural que ele cumprisse. Minha caríssima doutora Natália Magalhães, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta não é outra senão: existe algum reflexo da conhecida Operação Lava Jato nos alicerces do garantismo penal, ardorosamente defendido pelo jurista italiano Ferraioli, expressão maior do direito processual penal do mundo civilizado? Certamente. A Operação Lava Jato, ela revelou inimigos, pessoas que unem a sociedade em um ódio mútuo, um afã mútuo punitivista.
o Gunther Jacobs, ele tem a teoria do direito penal do inimigo, que, no resumo bem resumido mesmo, ele diz que existem dois tipos de indivíduos numa sociedade. O cidadão, e ao cidadão a gente deve garantir todos os seus direitos, e o inimigo, e ao inimigo não cabem direitos. Nós elegemos, no âmbito da Operação Lava Jato, os nossos inimigos. E a sociedade, abalizada por diversos juristas, que é o que me causa mais espécie, inclusive, diversos representantes, que deveriam ser representantes do Estado Democrático de Direito, eles passaram a defender que esses indivíduos que lesaram o erário, lesaram a sociedade, que nos trouxeram para esse contexto de crise que a gente vive com as suas atitudes egoístas e criminosas, a eles não devem ser assegurados direitos. Ou a eles devem ser reduzidos esses direitos. Esses indivíduos devem ser encarcerados, devem ser conduzidos coercitivamente, devem ser presos antes do trânsito em julgado da sentença, devem ser presos mesmo que em favor dele existam alguma imunidade. Então, os 10 axiomas do garantismo penal, na Operação Lava Jato, eles estão sendo mitigados. Por enquanto, para esses indivíduos que são considerados inimigos públicos, porque provocaram um sentimento de revolta social, de como o Brasil está num quadro de atraso salarial. A gente tem no Rio de Janeiro os servidores que estão em situação de penúria. Os professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, alguns estão dependendo de doações de cesta básica e se expõem o que de pior foi provocado pela corrupção no Brasil. E o que tem se defendido é que esses indivíduos que provocaram isso, eles devem arcar com isso mesmo além do que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal lhes assegura. E por mais que o coração possa mandar que a gente concorde com isso, a Constituição e o cérebro, eles devem nos lembrar que essa doutrina, essa ideia de relativização das garantias fundamentais, agora estão sendo usadas contra eles, depois podem ser usadas contra nós. Quando, num contexto bem maior e bem pior, Hitler inicialmente passou a encarcerar os judeus e os comunistas, boa parte da sociedade considerou que, os judeus, os comunistas, eles são realmente criminosos, eles são a causa da crise na Alemanha, a causa da crise no Reich, não vai ofertar nenhum problema. Mas depois, essa doutrina extremista passou a se voltar contra os próprios alemães, contra até mesmo a população ariana. E aí eles perceberam o equívoco conceitual em que entraram. Então, a Operação Lava Jato, que tem uma relevância gritante, que deve continuar, que deve ser levada até o final, que deve seguir o seu curso, seguir o devido processo legal para condenar e, quem sabe, encarcerar todos esses indivíduos, enquanto nós defendemos isso ferrenhamente, nós acreditamos que a qualquer um, inclusive a eles, devem ser assegurado o fair play processual. As regras do jogo devem ser cumpridas, porque se estão sendo descumpridas para eles, depois vão ser descumpridas para nós. Professora Natália, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, defendeu em entrevista recente um outro modelo de garantismo penal, por ele chamado de integral, em detrimento do garantismo clássico, conhecido também como hiperbólico monocular. Essa proposta seria uma via de deturpação, de superação dos entraves ao modelo teorizado pelo grande Ferraioli? Em todo respeito ao procurador, com todo respeito a diversos autores que têm a minha admiração, que tratam do garantismo penal integral, eu não acredito que essa teoria existe.
não existe dentro do contexto do Ferraioli, por exemplo. O garantismo penal clássico do Ferraioli já é um garantismo penal integral. O constitucionalismo, a ideia de cumprir as promessas constitucionais, ela por si só mantém um equilíbrio entre permissão de punir e dever de garantir, ou dever de proteger. O que o procurador ele alega é que o garantismo penal, os axiomas do garantismo penal do Ferraioli, ele não pode ensejar uma proteção deficiente por parte do Estado. Ele diz que ao mesmo tempo que os indivíduos têm direitos, o Estado tem dever e o Estado também tem direito de punir. Eu considero essa uma perspectiva defensivista, uma perspectiva punitivista, uma tentativa de se agarrar ao punitivismo, de se agarrar aos nossos resquícios de direito penal inquisitorial e ditatorial, porque, na verdade, o direito do Estado de punir já está garantido pela simples existência de um Código de Processo Penal e de um Código Penal. O que o garantismo penal propõe é que esse direito não é absoluto, ele deve estar limitado por algumas regras. A partir do momento que eu digo que essas regras não devem ser cumpridas em determinadas situações, e eu não especifico antes que situações são essas, é como se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro que as regras vão sendo criadas à medida que o jogo se desenvolve. Então, eu não posso cumprir normas, cumprir regras, se eu não sei previamente que regras são essas. Então, essa teoria do garantismo penal integral, dentro da teoria do Ferraioli, ela não existe. Até porque é uma falácia dizer que a teoria do Ferraioli é um garantismo monocular hiperbólico. Então, a gente parte de uma falácia. Agora, se ele quiser apresentar uma nova teoria que nada tem a ver com a do Ferraioli, que defende um garantismo penal integral, aí é o modelo teórico dele. Mas não é uma consequência ou um desdobramento da teoria do Ferraioli. Doutora Natália Magalhães, tínhamos ainda algumas perguntas, mas pelo que eu pude perceber, o nosso tempo se encerrou. Resta-nos apenas e tão somente agora, como diretor da Escola Superior da Magistratura, agradecer a sua belíssima, a sua judiciosa, a sua bem pensada entrevista. Aliás, reconhecendo ser a minha assessora, orgulho e glória do ensino de direito no estado do Piauí e uma das melhores assessoras, das melhores consultoras jurídicas do tribunal a que pertenço. Meu muito obrigado em nome da escola e fica exatamente com a palavra para as considerações finais. Obrigada, eu agradeço a oportunidade e agradeço principalmente a iniciativa desse programa de promover um debate jurídico que foge ao senso comum teórico, que promove uma discussão jurídica, mas que se aperfeiçoa dentro do seio da sociedade para a gente discutir questões que às vezes não querem ser discutidas, a gente trazer um ponto de vista diferente para um debate cotidiano sobre o direito penal. Muito obrigado. Obrigada. Né? Em meu nome, no nome da Escola da Magistratura.